A paz do Senhor, muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o pastor Rodrigo Costa e esse é o estudo A Porta da Graça. Estamos estudando o tema subordinado a sermos discípulos e vamos apresentar aqui neste estudo o nosso terceiro pilar do devocional, é muito importante. Ok? Então venha para cá, vamos estudar e você vai aprender coisas maravilhosas e insondáveis do reino de Deus. É isso aí, nós vamos para o nosso terceiro pilar do nosso devocional. E ele é tão importante quanto os dois primeiros, por isso são pilares. E assim como a oração, o arrependimento, o nosso terceiro pilar é a Bíblia. E essa deve ser encarada assim como o primeiro e o segundo pilar. Uma atividade de instrumento espiritual, para que nós possamos desta maneira crescer espiritualmente. Nós não podemos receber a Bíblia apenas no nosso intelecto, ter apenas um pensamento acerca da Bíblia, ou apenas sermos pessoas que vão vasculhar, buscando encontrar algo que possa nos beneficiar. Muito pelo contrário, a Bíblia ela é um mar onde nós devemos mergulhar e buscar a direção pelo Espírito. Ou seja, a Bíblia é uma atividade, a Bíblia é uma prática devocional a qual nós devemos ter e devemos sempre estar fazendo isso de uma forma espiritual. Dessa forma, é necessário que nós venhamos respeitar algumas regras e entender algumas coisas. Isso acerca da inerrância da palavra de Deus, ou da inerância da palavra de Deus. Nós precisamos ler, compreendendo e aceitando que a palavra é de Deus e que não contém erros. Por isso, respeitamos a sua inerrância. Ela não possui falhas ou qualquer alteração que possa mudar ou moldar a sua mensagem central. Esta inerrância, ela parte do princípio de que os autores das Sagradas Escrituras não assinam como homens, muito pelo contrário, estes foram inspirados pelo próprio Espírito Santo de Deus. E engana-se quem acha que a Bíblia é apenas um livro. Na verdade, ela é uma verdadeira biblioteca, com 39 livros na Antiga Aliança, 27 livros na Nova Aliança, escrito por 40 autores inspirados divinamente pelo Espírito Santo de Deus, gerando assim uma concordância extrema, independente do tempo, nível de intelecto de seus escritores, transformação cultural. A palavra de Deus, ela continua nos ensinando a viver entre todos os tempos. A palavra do Senhor vai nos dizer em Salmos 19, 7 e 9, que nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os teus testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio o inexperiente. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E é interessante entendermos também, assim como as Escrituras estão separadas. Esses 66 livros estão separados, 39 livros entre 5 livros do Pentateuco, 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 17 livros entre os profetas maiores e menores, entre 5 dos maiores e 12 livros dos menores. Já o Novo Testamento está separado em 27 livros, 4 evangelhos, 1 livro histórico, 21 livros que são cartas e o livro da Revelação, que é o livro do Apocalipse. E é assim que a gente aprende com a Bíblia. Particularmente, um segredo que eu descobri ao decorrer dos anos, nessa caminhada com Cristo, de devoção, discipulado, de se aproximar de Jesus, eu descobri que quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos um pouco do caráter divino e dos atributos de Deus. E nisso ele se manifesta através da tua palavra. E a gente consegue entender um pouco do seu agir, dos seus métodos, das suas multiformas, do teu poder. Conseguimos até mesmo nos identificar com alguns personagens e momentos das suas vidas, e nisso nós nos deparamos com a nossa própria realidade, sabendo que o Deus que agia de uma forma também age da mesma forma, porque Ele é imutável em seu caráter. Ele tem a sua perfeição e a sua maneira de agir. E nisso nós entendemos que passamos a conhecer Deus muito melhor, não simplesmente engessando
uma parte, um versículo, mas conhecendo o caráter divino, os atributos divinos e podendo desfrutar de um bom relacionamento com Deus. Talvez o maior benefício que a palavra pode nos trazer é a limpeza espiritual. Todas as vezes que nós nos colocamos a aprender com a palavra, ligado ao Espírito, com sinceridade, respeitando a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus, nós trazemos ela para dentro de nós e ela vira a base de um confronto entre o Espírito e a alma, nos fazendo agora ter um padrão de mudança e que nós possamos assim ser agradáveis a Deus, seguindo a sua própria palavra. É por isso que João, capítulo 17, versículo 17, vai nos dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Talvez uma das suas perguntas seja: pastor, como é que eu devo ler a Bíblia? Geralmente eu não passo um cronograma, não dito como deve ser, mas naturalmente eu leio de Gênesis a Apocalipse, folheando, lendo e meditando em tudo aquilo que vejo. Mas talvez o principal acerto nosso em ler a Bíblia seja fazer disso um momento espiritual, seja fazer disso uma prática contínua, sempre respeitando a sua inerrância, a sua infalibilidade, sempre compreendendo os princípios e, sobretudo, aplicando sobre as nossas vidas. E assim fazendo, agora sim nós andamos por fé, porque fé não é acreditar que Deus existe, é muito mais que isso, é a certeza daquilo que não se vê, mas confiamos tanto que obedecemos e andamos em sua palavra. É por isso que neste momento eu gostaria muito que você pudesse juntar a mim e orar para que Deus possa continuamente te dar forças para estar lendo, aprendendo e sendo instruído para as Sagradas Escrituras. Que este padrão de Deus esteja dentro do teu coração, te instruindo acerca de tudo, porque o Espírito, ele passa a te lembrar das palavras que Deus tem te instruído. Neste momento, gostaria de te convidar a fechar os teus olhos e nós fazermos uma oração para que Deus possa te dar força e graça para se manter ouvindo, aprendendo, lendo e estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus e meu eterno Pai, Pai de Jesus Cristo de Nazaré, neste momento, Senhor, eu quero pedir que a tua mão poderosa esteja sobre o servo, a serva que está ouvindo, ó Pai, esta oração. E junto comigo está orando, e eu peço, ó Pai, que o Senhor possa dar forças, abrir o entendimento, o coração para a tua palavra. Que este padrão do céu que nos ensina esteja no coração, santificando, limpando, que o teu Espírito possa nos lembrar de tudo e assim sejamos santificados na tua palavra. É o que nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, essa foi a nossa quarta aula, o nosso terceiro pilar devocional. A Bíblia é a palavra de Deus e deve ser respeitada como tal. Nós somos da Assembleia de Deus Ministério Parque das Américas, sede regional Olímpia. Eu sou o pastor Rodrigo, vou ficando por aqui, mas se prepara para a nossa quinta aula e vai ser tremendo. Convide alguém, curte, compartilha, divulgue, é crescimento para o reino de Deus. Que Deus vos abençoe, um beijo no seu coração, fique com Deus, em nome de Jesus.